Meu nome é Melissa. Meu nome é Cecília. Nós somos a equipe Merrill Master do 7º ano B Martin Luther King Jr. Hoje nós estamos aqui com a professora Simone, professora de português e literatura do Colégio Inframundo. A nossa obra é A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Agora a gente vai fazer algumas perguntas para você entrevistar. Qual foi a importância de A Moreninha para a literatura brasileira da época? Primeiro, porque A Moreninha é o primeiro romance romântico, né? Isso, exatamente. Porque eu estou dizendo assim, é o primeiro romance romântico. É um processo um pouco mais até ousado do próprio autor. Porque os nossos personagens da obra Moreninha, eles são jovens, né, muito parecidos com vocês, só que são jovens assim, são jovens da burguesia, são alunos do curso de medicina. E o que essa obra vai trazer? Aquele aspecto de como é o amor naquela época. Seria um amor que seria um amor fidedigno, seria um amor que é um amor platônico, seria um amor que é um amor proibido realmente pela sociedade. E o bom também dessa obra é porque ela vai trazer umas características bem legais dessa sociedade carioca. Entende? Essa sociedade carioca que você vai ter um aspecto de jovens, como vocês, que gostam de sair, aquele aspecto de jovem que gosta de paquerar um ao outro, aquela ideia realmente do processo da conquista. Quem é essa nossa protagonista, né? Que é a Carolina, que é a moreninha da história. Então, assim, é uma obra que ela vai mostrar a real característica do romantismo no Brasil. Aquela perspectiva do gostar, aquela perspectiva de ser fidedigno, aquilo ali. Ou, ao mesmo tempo, ele traz um processo meio contraditório. E aí, será que houve um processo de traição? Será que o nosso protagonista Augusto está realmente sendo fiel à nossa Carol? Então, assim, a obra realmente é uma característica real de que romance é esse, que de vivência é essa entre os jovens brasileiros. Como Joaquim Manuel de Macedo contribuiu para o desenvolvimento do romance da literatura brasileira? Na perspectiva de mostrar que esse amor, ele é um amor verdadeiro, né? Porque ele vai ter um desfecho na obra, um desfecho aquele desfecho feliz. Porque o que acontece? O nosso protagonista, quando ele vai estar para fazer essa pequena viagem, né? Eles são uns alunos do curso, e ele é amigo do Felipe. E o Felipe que é o irmão da nossa amiga Carol. Então, o que acontece? Eles fazem uma viagem, eles vão fazer uma festa em uma ilha. E nisso aí, o que acontece? Primeiro caso, ele vai mostrar que o próprio Augusto, por mais que demonstre dele pensar que ele é meio complicado, que ele é namorador, porque dá essa ideia, né? Ah, será que ele é namorador? E dizem que ele é meio complicadinho. Ah, porque ele é complicadinho. Ah, porque ele não dá certo com ninguém. Ele faz aquela aposta também, aquela aposta de dizer, eu vou pra festa e talvez eu nem me apaixone por ninguém, eu não vou gostar de ninguém. Mas, ao mesmo tempo, você tem aquele lado do homem romântico. Qual é o lado do homem romântico? Ele é fiel. E o porquê que ele vai ser fiel? Porque a nossa amiga Carol foi aquela antiga menininha que ele encontrou em determinado local quando ele foi à praia e disse que um dia ele iria casar com ela. O próprio romance mostra isso. A ideia de você ver um homem que ele é o romântico, que ele é fiel, e depois ele mostra um homem um pouco meio complicado. E o que é massa também, as nossas personagens, as nossas mulheres do romantismo. Como é que essas meninas são? Meninas jovens. Só que assim, ele diz assim, aquela menina não é interessante para mim, aquela dali não é, porque aquela menina parece ser interesseira, porque eles são alunos do curso de medicina, deve estar ganhando um dinheirinho muito top, né? Aí ele diz, não, aquela dali não. Ele vai selecionar também. O próprio Augusto, ele seleciona um pouco quem é que eu vou olhar. Se você for analisar pelo olhar crítico, não é um romance qualquer. Ele também escolhe um pouco quem é essa menina que eu quero ter aquele relacionamento legal. Acho que você já comentou um pouco sobre isso, mas o livro pode ser considerado um dos primeiros romances brasileiros? Sim. Por quê? Porque o que ocorre? O romantismo é dividido em 3 gerações, né? Você tem a primeira, você tem a segunda e você tem a terceira geração. Então, o que acontece? Você tem uma geração que é a geração do processo nacionalista, você tem uma geração que é uma geração romantismo que vai trabalhar o processo mal do século, e ele é o romance que realmente vem mostrar a ideia de um casal, a ideia de um namoro de infância, aquela ideia do que é realmente possível. E tanto porque quando você vai ver o próprio desfecho, ele é um desfecho muito bonito. Não sei se é porque eu sou muito apaixonada, né? Não sei se vocês estão percebendo isso, né? Pela fala, né? Talvez. Mas é muito, como é que eu vou dizer? Acontece. Eu acredito que quando você pensar em A Moreninha, é tanto que é uma aposta, né? É uma aposta dos amigos. Olha que negócio meio... tipo, bem complicado. Ele fez uma aposta com os coleguinhas, dizendo que, se eu me apaixonar por alguém, você vai ver, eu vou escrever um livro no nome da pessoa. E ele escreve.
E o que eu acho que fica melhor para ele? Quando aquele negócio que ele ficava meio culpado. O problema do meu amigo ser meio complicado nos relacionamentos não é porque ele era tipo o safadinho. Não, era porque ele tinha prometido antes a alguém que iria casar com ela. Eu acredito que quando ele vai e diz assim, poxa, realmente, a menina que eu tinha falado que eu ia casar é a Carol. Então fica muito, muito forte isso. É um romance bem... Quando você vai estudar as outras obras, ela é bem diferente nisso. É uma coisa muito bonita. É um desfecho fiel. Quais características do romantismo estão mais presentes na obra? Vamos pensar. Uma característica bem legal é a ideia de você mostrar um amor que ele é um amor verdadeiro. É a ideia realmente também de você trabalhar as características do subjetivismo. Porque na narrativa, você vai perceber que a narrativa ela é narrador-observador. Mas, ao mesmo tempo, você tem traços da narração onisciente. Porque você sabe o que passa na cabeça do meu amigo Augusto. Quando ele vai se falar com a avó, né, a dona Ana, ele fala a verdade para ela. Ele diz a situação, como é que ele se comporta. E tem momentos que Carol, de escondidinha, ela ouve algumas coisinhas dele, né? Você gostou, não foi? Você gostou, eu percebi. Que a Carol ouve algumas coisinhas dele, ela fica assim, gente, o porquê desse comportamento? Eles gostam, eles se amam de verdade. Eu sou apaixonada por isso, viu, amigas? Qual a relevância de A Moreninha para os leitores de hoje? Ainda vale a pena ler? Com certeza. Ave Maria, eu tenho um pouco de vontade. Olha, eu juro para você, nas minhas aulas de redação, eu gosto desses até para o professor. Eu vou de Carol. Eu vou de Carolina. Por que eu penso nisso? Ó, se você for analisar, fazer uma observação entre vocês, jovens, né, as meninas, e os seus amigos meninos e os seus paqueras, você não tem a ver como. Alguns de vocês, porque ele diz que Carol é complicada, a Carolina é complicada, porque ela é meio seletiva, ela é meio chatinha, mas é porque também ela tem medo. Eu penso que eu vejo a Carol com medo de se relacionar. Aí vocês, no dia a dia, na sala de vocês, mas vocês são novinhos, eu sou uma paquerinha e tal, mas eu tenho medo de como é que, será que ele vai ser legal? Será que ele é um rapazinho bom também? Aí você ouve os amigos dizendo que ele é complicado. E os amigos dizem que o meu amigo Augusto é complicado. Mas ele não é o complicado, é porque ele prometeu uma garotinha lá na praia que ele iria casar com ela. Então ele fica meio receoso. E ele queria voltar para ela e dizer bem assim, olha, eu não vou casar com você não, viu? Porque agora eu tô apaixonado por outra pessoa. Ele só fica feliz porque ele sabe, depois do desfecho, que é a menina que ele prometeu. Mas ele fica, minha gente, com uma culpa enorme na cabeça. Então, ele, assim, por não, se você for analisar e fazer uma comparação entre vocês jovens hoje, o porquê que muitas vezes você fica com medo de tentar paquerar alguém, com medo dessa pessoa não dar certo. Porque o meu protagonista diz assim, olha, aquela garota não vai dar certo pra mim. Por quê? Porque ela seleciona. Tem um momento da festa lá, que ela escolhe um garotinho, um amigo do Felipe, e diz assim, eu quero que você compre tal presente caro. Aí ele diz, não é essa mulher que eu quero pra mim, não. Nós já fazemos isso. E acreditar, minha gente, acreditar que realmente você tem alguém que um dia vai ser fiel para você. Eu penso dessa maneira, porque vocês jovens, hoje vocês dizem assim, ninguém quer mais nada sério com ninguém, não. Ninguém gosta de ninguém, não. Gosta. Ele se acusa muito nisso. Por isso que eu vejo muito essa relevância. A forma como passar para vocês em sala. Vamos fazer um teste um dia, eu falar sobre Moreninha na sua sala. Quem sabe eu já mudo um pouco o comportamento de vocês. O final da obra pode ser considerado previsível dentro da estrutura do romântico. Cecília, sim, porque assim, a ideia do romantismo é real você trazer uma perspectiva de um amor que ele é concluído, um amor que ele vai acontecer. E não um amor que ele vai ser descrente, que ele não vai existir. Então, a própria obra em si, a literatura romântica, ela visualiza muito isso. O cuidado, a ideia do subjetivismo, a ideia de realmente você acreditar que esse relacionamento vai existir, a forma fiel, entendeu? A ideia do lírico é muito forte nisso. Então, já é previsto pela perspectiva do que vem trazer da própria característica até do próprio autor. Há críticas à sociedade brasileira da época no romance? Se sim, quais? Eu vou fazer uma crítica bem rápida. Primeira crítica na ideia de você, menina, querer sempre tirar proveito desse ser. A ideia de você, alunos do curso de medicina, ser aqueles alunos mais elitizados. Então, realmente, se existe um processo crítico. Agora, o que é o desfecho? O melhor da obra é o romantismo em si, a vivência do possível acontecer.